Olá pessoal, meu nome é Salvador Nogueira, é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente não no encontro pessoal aí em Guararema, mas a gente faz o que pode, né? O motivo pelo qual eu não posso estar aí com vocês é o mesmo motivo pelo qual esse cabelo tá desse tamanho aqui. E eu espero que vocês compreendam as duas coisas. É um prazer participar desse evento. No ano passado bateu na trave, agora mesmo que remotamente, é muito legal eu poder participar. E o que eu escolhi para falar com vocês nesta oportunidade é sobre o futuro da pesquisa com exoplanetas. Para mim é o terreno mais fascinante aí que nós temos pela frente na astronomia. Claro que tem muita coisa muito interessante, muito impactante, como as investigações de matéria escura, energia escura, cosmologia, mas para mim os exoplanetas têm um sabor especial e eu acho que nós estamos num momento muito particular da história do ser humano, que é aquele momento em que pela primeira vez a gente constata o que até então tinha sido uma especulação de séculos, que é o fato de que existem muitos planetas aí fora que estão em circunstâncias similares às da Terra, e a gente está com uma perspectiva muito boa de nos próximos anos conhecer alguns desses planetas e quem sabe até detectar vida nesses planetas, mostrando que a vida não é um fenômeno exclusivo do nosso planeta. É óbvio que é uma descoberta que vai ser transformadora, que vai impactar a forma como a gente pensa o nosso lugar no universo, e claro, mesmo que a gente não ache nada, também vai impactar, né? A resposta negativa aí tem um impacto tão grande quanto a resposta positiva, e o fato é, nós estamos chegando perto do limiar tecnológico para fazer essas descobertas. Então vamos dar um panorama, falar um pouquinho sobre isso aí nos próximos minutos. E claro que para a gente falar sobre o futuro da pesquisa dos exoplanetas, a gente tem que começar pelo passado da pesquisa dos exoplanetas. E é um passado que assim, ele tem um passado especulativo muito grande, né, que remonta aí a Nicolau Copérnico botando o Sol no centro do sistema solar, e a noção do Giordano Bruno de que outras estrelas são sóis, só que muito distantes, né? E claro que isso passou por séculos de especulações, a teoria de formação de planetas. Você tem filósofos como Immanuel Kant dando palpite sobre como poderia se organizar um sistema planetário, por que ele se organiza num disco. Pierre-Simon de Laplace também, uma figura fundamental na construção das teorias que levaram à explicação de como se formam os planetas. E claro, existiram durante muitos séculos duas correntes. Uma de que o sistema solar era um caso particular, talvez uma ocorrência fortuita de uma passagem próxima de uma estrela durante a formação do Sol, que tivesse tirado parte da matéria do Sol e aí levado à produção dos planetas. E tinha aquela corrente que defendia que sistemas planetários eram uma formação comum e que aconteciam em praticamente todas as estrelas. Esse foi um debate que fez um lá e cá ao longo dos séculos, e principalmente no século XX, onde as coisas começaram a esquentar e a gente teve um pêndulo. Ora uma teoria era mais favorecida, ora era outra, né? Até que as coisas começaram a se assentar a partir dos anos 80, quando começou a se observar discos protoplanetários, ou seja, discos de gás e poeira em torno de estrelas jovens. Clássica a imagem da estrela Beta Pictoris com o seu disco de poeira, registrado ali nos anos 80, mostrando o que parecia ser o ambiente de formação de planetas. Então ali começava a se consolidar a ideia de que realmente a teoria laplaciana de formação de planetas por acreção e planetesimais parecia estar no caminho certo, e de que planetas não eram um acidente de percurso, e sim o desfecho mais natural ao redor de outras estrelas. Isso começa a se consolidar e claro, foi um certo alívio, porque o século XX viu uma certa oscilação também na pesquisa de exoplanetas, a ponto deles virarem tabu. Isso porque lá nos anos 30, 40, 50, o pessoal começou a fazer detecções
com base em astrometria, que é a tentativa de você observar com precisão a localização de uma estrela comparada com os astros de fundo, né? E aí, dependendo do movimento da Terra ao redor do Sol, você vê oscilações na posição dessa estrela pela mudança muito sutil de perspectiva, e aí com essa triangulação você consegue calcular a distância à estrela, por exemplo. E um dos esforços que foi conduzido na primeira metade do século XX foi de tentar medir ali possíveis movimentos da estrela gerados pela oscilação que ela faria se tivesse um planeta orbitando ao seu redor e atraindo essa estrela para lá e para cá, né? Então tentaram fazer essas observações com astrometria e fizeram algumas supostas detecções. O astrônomo holandês Peter van der Kamp ficou muito famoso por conta dessas. Ele falava que tinham 2 planetas na estrela de Barnard, a 5 anos-luz da Terra, uma série de outras detecções, 61 Cygni, enfim. Fizeram várias detecções e no final das contas descobriu-se que eram todas falhas instrumentais. Os planetas não existiam, eles não estavam lá, não era, né? E isso, de certa maneira, colocou um ponto de interrogação muito grande na cabeça dos astrônomos, do tipo, será que a gente vai ter tecnologias para de fato detectar planetas em algum futuro previsível? E durante muito tempo foi tabu, e esse tabu começou a virar em 1995, quando o grupo do Michel Mayor, do Observatório de Genebra, fez a detecção daquele que viria a ser o primeiro planeta confirmado ao redor de uma estrela similar ao Sol, que é 51 Pégase b. Eles detectaram esse planeta em 1995, um planeta de um porte joviano, né? Quer dizer, um planeta gigante gasoso, mas o que surpreendeu esses astrônomos é que era um planeta com uma órbita muito curta, que em questão de dias ele dava uma volta ao redor de 51 Pégase. E isso era absolutamente surpreendente, porque todos os nossos modelos de formação planetária, mesmo que já se assentando naquela noção de que se formavam a partir de discos protoplanetários e que eram uma ocorrência comum no universo, eles pressupunham que os planetas gigantes gasosos só podiam se formar nas regiões mais exteriores do sistema, exatamente como eles estão dispostos aqui no sistema solar. Então foi uma surpresa muito grande, houve uma certa desconfiança de início do tipo, opa, será que é isso mesmo? Ou será que estamos sendo enganados novamente, como no caso da astrometria? E no final era isso. Em questão de 2 semanas, o grupo americano do Geoff Marcy e do Paul Butler confirmou essa descoberta do Michel Mayor, e ali estava inaugurado oficialmente o estudo de exoplanetas. A detecção foi feita por um método que não era o da astrometria, mas tinha algum parentesco. É o que eles chamam de medição da velocidade radial. A ideia é a seguinte, se a astrometria procurava medir o movimento da estrela com a posição aparente dela no céu, o método da velocidade radial tenta medir o movimento da estrela, mas causado pela variação do comprimento de onda da luz que vem dela, em razão do efeito Doppler. É aquela coisa que a gente costuma reconhecer muito facilmente em ondas sonoras, né? Por exemplo, uma ambulância que vai passando por você, quando ela está se aproximando, ela vai... E aí, quando ela vai se afastando, muda o tom, por conta das ondas sonoras se comprimindo e se esticando de acordo com o movimento do objeto que está gerando essas ondas. Isso também acontece com luz. Então, se uma estrela está vindo na nossa direção, a luz se comprime, e se a estrela está indo, a luz se estica. E medindo a variação do comprimento de onda ao longo de um determinado período, é possível observar esse pequeno bamboleio gravitacional que a estrela faz conforme um planeta girando ao redor dela, puxa ela para lá e puxa ela para cá. Então estava inaugurado, eles demonstraram a capacidade dessa técnica, deram também uma certa sorte, porque era um planeta muito grande e muito próximo da estrela, então a relação sinal-ruído era muito boa, né? Porque você imagina, quanto maior é o planeta e mais próximo ele está da estrela, maior a intensidade da força gravitacional ali entre eles, e maior vai ser o bamboleio que essa estrela vai fazer, mais fácil detectar isso no efeito Doppler. Então foram beneficiados por isso e acabaram fazendo essa detecção que inaugurou a era
da pesquisa de exoplanetas. A partir dali, eles fizeram uma série de descobertas, começaram a descobrir o primeiro sistema planetário com múltiplos planetas em Upsilon Andrômeda. Foi aí já o grupo do Geoff Marcy e do Paul Butler virou uma concorrência, né, entre o grupo suíço e o grupo americano para ver quem descobria mais planetas, os dois trabalhando com espectrógrafos medindo essa velocidade radial das estrelas com base na variação ali do comprimento de onda de luz que vinha delas. E isso continuou em andamento durante um bom tempo, mas os planetas eram acumulados, digamos, de forma muito lenta. Por quê? Porque para você detectar um planeta por esse método, você precisa realmente observar ele fazer uma órbita inteira, de preferência mais de uma órbita, para você consolidar que aquela curva ali de variação realmente é compatível com o planeta. Se você tiver só um arco, um pedaço da curva, você pode não ter essa convicção. Então era muito importante eles acompanharem ao longo de muitos anos, e era assim, observação individual de estrelas. Eles pegavam lá, escolhiam alguns alvos, observavam todas as noites ou um certo X número de vezes, e aí mediam essa velocidade radial tentando preencher os espaços ali e calcular a possível solução mais adequada de um sistema planetário que explicasse aquelas variações da velocidade radial. Muito bem. Nós tivemos uma mudança radical nesse paradigma a partir de 2008, 2009, quando a gente tem o lançamento do satélite Kepler. Na verdade, até um outro satélite antecipou um pouquinho isso, que foi o Corot, um satélite francês apoiado pela Agência Espacial Europeia, que em tese foi o primeiro satélite capaz de detectar exoplanetas por um outro método, que não é o da velocidade radial, e sim a questão do trânsito planetário. Na verdade, você apontar para uma estrela e observar, de repente, que ela sofre um pequeno declínio na sua curva de luz, né? Ela fica um pouquinho menos brilhante, e isso corresponde a um planeta que está passando à frente dela com relação a nós. Então esse era um método que já tinha sido demonstrado em solo, mas que também exigia um nível de precisão ultra absurdo, porque são variações muito diminutas, né? Imagina você vendo de longe o Sol e a Terra pequenininha comparada com o Sol passando à frente dele, a diminuição de brilho do Sol em razão do mini eclipse causado pela Terra é muito discreta. Então eles tinham mesmo essa dificuldade. O Corot foi o primeiro a voar, fez algumas descobertas, mas a grande revolução nessa área foi o satélite realmente projetado para essa função e com uma missão desenhada para isso, que foi o Kepler, da NASA. E esse Kepler, ele fez a sua missão principal entre 2009 e 2013. E ele tinha algumas particularidades muito, muito interessantes. Porque assim, ele buscava detectar planetas pelo método do trânsito, ou seja, ele tinha que ver a curva de luz das estrelas ao longo do tempo e ver se ela levava uma dentada, né, caía um pouquinho, e de forma periódica, para que fosse sempre um planeta passando ao redor. Toda vez que ele passava, você tinha aquela quedinha de luz. E assim, o que eles fizeram foi o seguinte: nós vamos escolher um pedacinho de céu, e era um pedacinho de céu mesmo, um campo relativamente pequeno, e vamos, entre as constelações de Lira e Cisne, né? Apontaram para lá, era uma região bastante densa em estrelas. Fala, bom, assim a gente consegue observar uma baciada de estrelas ao mesmo tempo. E nós vamos ficar aqui olhando 4 anos para medir todas essas reduções de brilho aí, ocasionadas pela presença de planetas. É claro que esse tipo de detecção depende da orientação do sistema planetário. Você imagina, você pode ter a estrela e tem os planetas girando ao redor, pode estar em qualquer orientação com relação a nós. Você pode ter sistemas planetários que, do ponto de vista da Terra aqui, eles estão exatamente de ladinho, né, com os planetas todos passando à frente da estrela, e você pode ter sistemas que daqui da Terra você vê de cima, e aí eles giram ao redor da estrela e nunca passam à frente dela. Então eles já sabiam que eles iam pegar um percentual apenas
dos sistemas planetários que estivessem ali, né? Só aqueles que estivessem apropriadamente alinhados, que eles estimavam em algo ao redor de 5%. Aparentemente a distribuição dessa orientação é meio aleatória, então eles esperavam que 5% dos sistemas pudessem ser detectados por esse método e apontaram numa região do céu em que eles iam monitorar pelo menos 150 mil estrelas ao mesmo tempo. E isso explica o enorme sucesso do Kepler, né? Ele fez saltar de algumas dezenas ou centenas de planetas para milhares de planetas descobertos fora do sistema solar, ao redor de todo tipo de estrelas, as menores, as maiores. E com isso, o que se tornou possível foi fazer um censo, né? Porque ali você tem uma amostra, se você pressupuser, e é uma pressuposição que não é absurda, que aquela amostra representa a média do que se encontra pela galáxia, você pode tirar dali uma estimativa do que você deve esperar, inclusive dos sistemas que você não pode observar nessas circunstâncias, porque eles não estão alinhados apropriadamente. E assim, descobriram uma baciada de planetas, milhares de planetas, planetas até alguns que chegavam a ser menores que a Terra, outros maiores que a Terra um pouco, outros gigantes, uma categoria de planetas que a gente não conhecia até então, né, que está ali entre Netuno e a Terra, então seriam ou superterras na metade de baixo ou os mini Netunos na metade de cima, mas enfim, é um intervalo ali que não existe um equivalente no sistema solar. Você salta da Terra com seus 12 mil quilômetros para um planeta que já vai ter lá 50 mil quilômetros de diâmetro, é outra escala completamente, muda completamente, tem um degrau aí esquisito no sistema solar e que a gente não sabia se existia esse gap, ou se realmente os planetas se distribuem ao longo de todo esse espaço de parâmetros. E o que se constatou é que sim, existem superterras, planetas maiores que a Terra, mas que provavelmente são rochosos como a Terra, existem os mini Netunos, e o Kepler revelou tudo isso e permitiu que a gente fizesse algumas estimativas. E aí, com base nos resultados do Kepler, na missão principal, que foi entre 2009 e 2013, a gente já tirou uma estimativa muito bacana, que é assim, o nível de prevalência que a gente deve esperar de planetas na zona habitável de sua estrela, ou seja, naquela região que é a região que a Terra ocupa no sistema solar, é uma distância tal do Sol em que um planeta com uma atmosfera parecida com a nossa, recebendo o nível de radiação que o nosso recebe, consegue manter a água em estado líquido, né? Então, digamos, são planetas que estão numa faixa equivalente à da Terra no sistema solar e que poderiam, em tese, ter água em estado líquido e, com isso, serem habitáveis. E esse estudo que fez esse censo a partir da amostra do Kepler, um estudo do Eric Petigura, saiu na Proceedings of the National Academy of Sciences, mostrou que assim, espera-se que em estrelas do tipo Sol, né, G, K enfim, GK principalmente, M não, M já é menorzinha, né, são as anãs vermelhas, mas ali GK, F, essas estrelas você pode esperar um planeta do tipo Terra, ou seja, rochoso, numa órbita em que coloque ele na zona habitável em cerca de 20% dos casos, ou seja, a cada 5 estrelas como o Sol, a gente deve encontrar pelo menos uma que tenha um planeta nas mesmas circunstâncias orbitais da Terra. Isso é absolutamente fascinante, mostra que não há nada de muito especial com o nosso planeta, né? As condições que nós temos aqui são comuns em outra parte, pelo menos do ponto de vista do que a gente pode observar neste momento, que são as circunstâncias orbitais, né? E mesmo massa. A massa você pode estimar pela velocidade radial, né? Porque o bamboleio gravitacional tem a ver com a massa, e o método do trânsito, essa coisa de medir a redução do brilho da estrela, te permite estimar o volume do planeta, o diâmetro do planeta, né? O tamanho dele. Então, assim, com as duas informações você pode ter massa e tamanho, e com massa e tamanho você pode calcular a densidade, saber se é um planeta rochoso como a Terra ou um planeta gasoso como Júpiter, por exemplo. E o que se vê é que existem muitos planetas rochosos como a Terra
e que existem planetas rochosos como a Terra na zona habitável de suas estrelas e que eles são relativamente comuns, como eu falei, uma estimativa aí de 1 em cada 5 sistemas planetários ter uma Terra ali ou alguma coisa parecida. É um número monstruoso, né? Se você calcular isso em razão do número de estrelas na Via Láctea, é um número assombroso de planetas, de potenciais habitats para a vida. Claro, nem todos eles serão adequados, né? Cada um terá suas particularidades, como a Terra também tem suas particularidades. Mas o fato é, as circunstâncias mais elementares estão aí. E agora a gente vai entrar numa nova fase, que é a fase de caracterização dos exoplanetas. A gente passou dessa etapa em que o principal foco é descobrir exoplanetas, e agora a gente entrou na fase mais empolgante, que é a fase de caracterização. Nós vamos começar a descobrir quais são as condições desses exoplanetas, né? Então a primeira referência mais básica que se pode ter é justamente a densidade, e isso você faz calculando a massa com base na velocidade radial e calculando o volume com base no trânsito. Então planetas que transitam, você pode observá-los também pelo método de velocidade radial e fazer essa comparação. Também existe um outro método chamado Transit Time Variations, que é você medir pequenas variações na órbita dos planetas, e que uma volta ele cumpre um pouco mais rápido, outra ele cumpre um pouco mais devagar, para calcular a influência gravitacional dos planetas vizinhos nesse padrão orbital, nessas pequenas variações, e aí você consegue estimar a massa deles também, porque de novo gravidade tem a ver com massa. E aí você consegue ter se você descobriu eles pelo método do trânsito, você vai ter o volume e vai ter também a massa, pode calcular a densidade. Isso já permite você fazer modelagens da estrutura interna, qual é a composição esperada, esse tipo de coisa. Mas o que vem por aí, que vai ser mais interessante, é a análise de atmosfera, né? A possibilidade da gente medir a composição gasosa da atmosfera desses exoplanetas. Isso está logo aí na esquina, inclusive já é feito com alguns exoplanetas de maior porte. Aqui eu me refiro a exoplanetas do tamanho da Terra, né, ou similares, planetas rochosos, em órbitas na zona habitável de suas estrelas. E aí tem alguns passos a cumprir, né? Enquanto um certo segmento da comunidade trabalha nessa caracterização de densidade, tentando estimar a estrutura interna, e para isso está ajudando muito o satélite Kelps, lançado pela Agência Espacial Europeia. Outro grupo de pesquisadores está focado em estudar as atmosferas. Então o que nós temos hoje é um trabalho teórico muito forte de modelar essas atmosferas, do tipo como elas apareceriam num espectrógrafo. A hora que a gente conseguir tirar a imagem espectral aí, ó, a assinatura de luz dessas atmosferas, como que elas apareceriam dependendo da composição. E agora estamos num compasso de espera pelos novos telescópios de solo e telescópios espaciais que vão abrir um enorme terreno para a gente fazer essa análise. Em particular, a ansiedade é muito grande pelo telescópio espacial James Webb. O telescópio espacial James Webb, que é um telescópio com espelho de 6,5 metros, que vai ser colocado no espaço, uma parceria da NASA com a ESA, e que estava originalmente marcado para voar em 2018, acabou sendo adiado para março de 2021, e agora a NASA acabou de anunciar que, em razão da pandemia, teve mais um atraso de 7 meses, vai voar, se tudo der certo, a partir de agora, 31 de outubro de 2021. Esse satélite vai para o espaço, ele é meio celebrado aí como o sucessor do Hubble, e ele é considerado o sucessor do Hubble porque ele foi feito para ver mais longe ainda que o Hubble, né? No sentido de que pegar a luz mais discreta que vem lá mais distante do universo, e para isso, para pegar a luz mais discreta, você deixa de observar na luz visível e passa a observar no infravermelho, porque a luz, conforme vem lá dos cafundós do espaço, ela sofre o que eles chamam de redshift gravitacional, ou seja, ela se desloca, se desvia para o vermelho, o comprimento de onda, e aí a luz que era visível, era ultravioleta lá nos confins do universo, vai chegar aqui infravermelha. E aí você tendo um telescópio de infravermelho, como é o caso do James Webb, você vai poder observar. Mas para a questão dos exoplanetas, ele também vai ser muito útil. Ele vai permitir que a gente faça
aquele método chamado espectroscopia de transmissão. Como é que é a espectroscopia de transmissão? É assim, imagina o planetinha lá que passa na frente da sua estrela. No que ele passa na frente da sua estrela, a luz da estrela passa de raspão pela atmosfera dele, né, que está ali contornada, enquanto o planeta está passando à frente. A luz passa, atravessa a atmosfera, e nesse processo de atravessar a atmosfera, ela excita a atmosfera gera um outro sinal e envia esses fótons na direção de onde a luz estava viajando, né? Então vem aqui, a luz atravessa, é como se ela fosse filtrada pela atmosfera e sofre algumas alterações que, se a gente usar um espectrógrafo aqui na Terra, a gente pode observar essas alterações e detectar por quais gases essa luz passou, qual é a composição atmosférica dessas atmosferas aí, né? A composição gasosa aí dessas atmosferas desses exoplanetas. E isso é muito empolgante, porque você imagina alguém observando a Terra de longe, um grupo de astrônomos alienígenas aí que está, sei lá, 50 anos-luz de distância e está observando a Terra de longe. Se ele conseguisse analisar a atmosfera da Terra, ele seria obrigado a concluir que tem vida aqui, porque existe um excesso de oxigênio molecular na atmosfera, né? Nós temos aí 20% de O2, 21% de oxigênio molecular, e esse oxigênio molecular está fora do equilíbrio químico, alguma coisa o está gerando. E na distância que a Terra está do Sol, a radiação não seria suficiente para gerar isso de forma abiótica. O único jeito de gerar isso que a gente conhece é fotossíntese. Então os astrônomos alienígenas seriam obrigados a concluir que existe fotossíntese na Terra, portanto existe vida no nosso planeta, só de detectar a presença de oxigênio na quantidade que se vê, né? Então a gente vai ter essa perspectiva de fazer isso com esses outros planetas que estão sendo descobertos fora do sistema solar, com algumas limitações que são importantes. Neste momento, o principal alvo das pesquisas é o das anãs vermelhas. São as menores estrelas que existem, né? Antes disso você só tem as anãs marrons, que são estrelas abortadas, que não conseguiram juntar massa suficiente nem para acender, né? E depois disso as menorzinhas são as anãs vermelhas. E essas anãs vermelhas, como elas são muito pequenininhas, é mais fácil você detectar o sinal do planeta e também fazer essa medição da espectroscopia de transmissão. Então, neste momento, a perspectiva é muito boa da gente analisar as atmosferas desses exoplanetas em torno de anãs vermelhas, e a gente já tem alguns alvos muito promissores, como, por exemplo, o sistema de TRAPPIST-1, que fica a 40 anos-luz da Terra, e eles encontraram 7 planetas que fazem o trânsito mais ou menos do tamanho da Terra. Uns são um pouquinho menores, outros um pouquinho maiores, mas todos eles fazem o trânsito, passam na frente da sua estrela e vão permitir essa observação por espectroscopia de transmissão. E a gente tem ali 2, 3 planetas que estariam na zona habitável dessa estrela, né? Muito mais do que temos aqui. É um sistema bem compacto, e isso é uma coisa importante de se ressaltar. Anãs vermelhas têm sistemas super compactos, eles são menorzinhos, e isso pode ser um problema também para a vida, porque o nível de atividade estelar dessas anãs vermelhas é altíssimo, então você pode ter explosões estelares muito maiores do que as nossas explosões solares, e que poderiam arrancar a atmosfera de planetas que estivessem na zona habitável dessas estrelas. Então ainda é uma grande dúvida se esses planetas podem de fato ser habitáveis, apesar de estarem na zona habitável. Mas a gente vai começar a obter essas respostas quando a gente fizer essa análise desses planetinhas aí. Então tem TRAPPIST-1, acabaram de descobrir o sistema Gliese 788, que também é muito promissor, tem os planetas que passam ali à frente, e o satélite TESS da NASA está trabalhando agora justamente buscando esses melhores alvos, que são planetas que passam à frente de estrelas de pequeno porte, principalmente anãs vermelhas, e que tem uma periodicidade legal para a gente fazer essa análise. Então a brincadeira de procurar sinais de vida fora do sistema solar vai começar para valer agora, né? E quem sabe, se a gente tiver sorte, a gente já pode encontrar algum sinal intrigante.
encontrando ou não, a promessa é de que teremos um futuro muito promissor e muito interessante que vai ajudar a gente a colocar no contexto do universo a nossa própria existência, a existência do nosso próprio planeta. Muita coisa bacana vem por aí. Eu aproveito esse finalzinho aqui então para convidá-los a continuarem acompanhando essa área. Eu tenho um blog na Folha, folha.com/Mensageiro Sideral, e tenho um canal no YouTube também, youtube.com/Mensageiro Sideral. Eu convido todos vocês a estarem por lá e a gente continua esse papo ao longo aí dos próximos meses e anos, porque muita coisa vem por aí, vai ser muito legal. Um grande abraço para vocês, um bom evento e até a próxima.